Graça e paz, amados. Mais uma vez nós estamos de volta para darmos continuidade à nossa série de estudos sobre o Salmo 119. E hoje nós elaboraremos um estudo concentrado no texto que vai dos versículos 121 ao 128, cuja letra que representa o alfabeto hebraico é o Ain. E o tema do nosso estudo de hoje, ele versa sobre a justiça, a dependência e o amor pela palavra em tempos de opressão. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Quando nós falamos sobre o Salmo 119, nós já sabemos, a essa altura dos nossos estudos, que é um livro que ele se dedica exclusivamente a exaltar a palavra de Deus e declarar o amor que o salmista tem por essa palavra. Ele sofre, ele é perseguido, ele tem as suas dúvidas, ele tem também os seus pecados, mas mesmo assim ele se apega ainda mais na palavra de Deus. E como nós estamos analisando esses versos que vão do versículo 121 até o 128, eu quero convidar você para lermos juntos essa palavra que diz: Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores, ser fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. E já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo reto os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Amém? Queridos, nós vivemos em dias que verdadeiramente a injustiça parece imperar na nossa realidade. Ou seja, parece prevalecer a injustiça. Muitos fazem o que é errado, fazem com que as pessoas mais simples sofram, e mesmo assim eles prosperam. Enquanto aqueles que fazem o bem, que procura o bem-estar de todos, que procura viver corretamente, geralmente entram em lutas, em perseguições e abandonam. Essa é uma realidade, mas ela não é nova. Ela não é nova. Desde os tempos antigos já existia pessoas assim e realidades assim. O salmista, no Salmo 119, do versículo 121 ao 128, expressa exatamente esse cenário. E ele vive de forma justa, mas está sendo perseguido, está sendo cercado por opressores. Ele faz o que é certo, ele faz o bem, ele procura ajudar as pessoas, ele se dedica a fazer a sua parte, mas sofre pressão daqueles que desprezam a verdade. Diante disso,
ele não desiste. Mesmo diante das perseguições, ele se mantém firme, ele se posiciona com ainda mais firmeza na palavra de Deus. E na sua palavra ele medita. E ele busca a compreensão de Deus em todo esse momento. E esse texto, ele revela três grandes pilares na vida espiritual em tempos difíceis. Uma vida de integridade, uma dependência profunda de Deus e um amor inabalável pela palavra. Então vamos passar a examinar esse texto conforme a palavra de Deus nos revela. No versículo 121, ele começa dizendo: tenho praticado juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. O que ele quer dizer aqui? O salmista começa com algo poderoso, com algo que verdadeiramente tem significado. Ele vive de forma correta diante de Deus. Essa é uma expressão muito comum no Velho Testamento, quando se refere a pessoas que andavam segundo os juízos e a justiça de Deus. Então, duas palavras-chave estão aqui nesse texto: juízo e justiça. Juízo, que são decisões corretas, e justiça, porque ele pratica constante, é uma prática constante da vida dele. E ele pratica constantemente o que é certo. Ora, ele não está reivindicando proteção. Aqui nesse texto, ele não está procurando se explicar. Ele está simplesmente mostrando a sua integridade. Ele tem consciência de quem ele é, e ele está com a consciência limpa diante de Deus, com relação aos estatutos e aos juízos de Deus. E tem aqui uma verdade importante que nós devemos aprender neste versículo: viver corretamente não isenta você do sofrimento. Então fique bem claro nesse sentido. Existe a falsa teologia que diz que se você fizer tudo certo, nada de ruim vai lhe acontecer. Nada de ruim vai lhe acontecer. Nenhuma doença vai te pegar, nenhum mal vai te acontecer, nenhum tipo de falsidade vai chegar até você. Ora, a Bíblia mostra justamente o contrário. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. O que ele manda é que nós tenhamos bom ânimo, ou seja, continuemos firmes. Muitas vezes os justos sofrem justamente por serem justos. O crente sofre muitas vezes por serem crentes. Digam isso àquelas pessoas que louvam a Deus, que seguem a Deus, aqueles cristãos que vivem em países que são muçulmanos ou que são ligados ao marxismo. Diante das perseguições, vejam que eles estão sendo fiéis, mas eles estão sendo perseguidos. Então você tem vivido com integridade? Ótimo, isso é maravilhoso. Mesmo quando ninguém está vendo, você continua firme? Deus lhe abençoe e continue fazendo isso. Se sua fé se mantém firme, mesmo diante das provações, das aflições, das perseguições, maravilhoso, você está cumprindo a justiça e o juízo de Deus. Agora, essa integridade não é sobre, vamos dizer assim, conveniência. Não é porque me convém ser assim. É porque eu tenho convicção daquilo que eu sinto, daquilo que eu creio. Essa é a verdade que esse versículo nos revela. No versículo 122, nós encontramos o salmista dizendo: sê fiador do teu servo para o bem, não permita que os soberbos me oprimam. Ora, o que ele está dizendo aqui é que
ele pede a Deus que seja o seu fiador. O que é um fiador? É alguém que assume a responsabilidade, é alguém que assume sua causa, é alguém que assume ou que assume ser a garantia, né, para a sua proteção. Então é isso que ele diz de Deus, o que ele pede a Deus aqui. E ele reconhece uma coisa importante, ele reconhece que ele sozinho não tem condição de vencer as opressões. Ele não tem condição de vencer os seus opressores, por exemplo. Por isso ele diz: não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permita que os soberbos me oprimam. Essa visão revela algo essencial. A vida cristã, ela não é uma jornada de autossuficiência, mas é uma jornada de dependência. É uma caminhada. O salmista não confia na sua justiça ou na sua justiça própria, mas ele confia que Deus pode lhe proteger. Ele não acha que ele vai se proteger sozinho. Ele confia que Deus faça isso por ele, porque ele sozinho nada pode fazer. Isso não é uma verdade? Então aqui ele fala dos soberbos e ele diz o seguinte, que para ser fiador dele, não permitir que os soberbos o oprimam. Quem são os soberbos? Quem são os soberbos? Os soberbos são aqueles que se acham autossuficientes, são aqueles que desprezam a Deus, são aqueles que desprezam a palavra de Deus, são aqueles que desprezam a fé, são aqueles que oprimem os justos. Então, essas características são próprias de uma pessoa soberba, orgulhosa, né? Então, saindo desse clima de arrogância, né, que ele quer que Deus o proteja, ele vem mostrando para nós um exemplo de vida, para que nós também confiemos no Senhor. E ele traz essa mensagem com algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Como nós temos tentado viver? Sob o domínio de Deus ou viver sozinho? Os nossos atos têm nos ensinado ou são prova de que aprendemos a entregar as nossas causas nas mãos de Deus? Ou estamos tentando resolver os nossos problemas na força do nosso braço? Nem toda batalha pode ser lutada. Nem toda batalha pode ser lutada, ou é para ser lutada. Algumas são para serem entregues. Algumas batalhas são para que nós apenas observemos Deus trabalhar. Foi assim com os servos de Deus no passado, né? Com Josafá, né? Com outros reis de Judá e de Israel, principalmente de Judá. Então o salmista está cansado, seus olhos desfalecem e ele está esperando algo há muito tempo. Veja o que aqui diz o versículo 123. Desfalecem-me os olhos, desfalece-me os olhos, à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. O que quer dizer isso? Aqui o salmista, ele está mostrando que está cansado. É muita perseguição, amados. É muita opressão. Nem todo mundo resiste por tanto tempo. Então ele vê assim que seus olhos já estão desfalecendo. Ou seja, ele está quase desistindo. Ele está esperando no tempo de Deus. Então aqui vemos uma tensão de fé. E é essa parte aqui que devemos entender. Deus prometeu, mas a resposta ainda não chegou. E mesmo assim ele continua esperando. Isso nos mostra algo
muito parecido conosco como servos de Deus, como cristãos. O Senhor Jesus prometeu voltar. Aparentemente é demorado, mas nós continuamos firmes, porque cremos na esperança da glória de Deus, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, continuamos diante das lutas, diante das perseguições, porque a espera bíblica ela não é passiva, ela é ativa, ela é cheia de esperança, ela é sustentada pela nossa fé, diante da promessa daquele que fez a promessa, que não pode mentir, que nunca mentiu. Ele é perseverante, nós também devemos ser perseverantes. Por isso a igreja de Cristo hoje precisa perseverar, não se cansar de esperar pelo Senhor. Já pensou em desistir só porque Deus aparentemente se tornou demorado no seu socorro, no seu problema? Porque Ele ainda não respondeu a sua oração? Deus nunca se atrasa. Ele age sempre no tempo certo. E o tempo certo é o tempo dele. Por isso, queridos, no versículo 24 ao versículo 25, ele diz assim: trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Aqui o salmista, ele não apenas pede livramento, mas ele pede ensino. Ele pede que o Senhor lhe ensine a maturidade espiritual, que ele seja verdadeiramente atingido pela misericórdia de Deus. Ele entende, aqui o salmista, ele entende que mais importante que sair da luta é aprender na luta. Que mais importante que o milagre é a transformação que o milagre causa na vida do crente. Ele diz: eu sou teu servo, dá-me entendimento. Ele se coloca como servo. E o que é um servo? É aquela pessoa disposta a obedecer, disposta a aprender, disposta a crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho perguntado a você aqui, nesses dias, você só busca Deus para resolver os seus problemas? Ou você tenta resolver do seu jeito? Será que você sente-se transformado pela renovação da vossa mente, para aprender o que há de melhor de Deus, para que a sua fé seja abundante? Quem aprende com Deus cresce, mesmo na dor, ele cresce. No versículo 126, nós encontramos algumas características que são importantes de nós analisarmos. Porque o salmista, ele chega ao ponto de fazer um clamor intenso a Deus. E ele diz: já é tempo de agires, ó Senhor, pois eles violam a tua lei. Nós temos algo que Deus não tem. Nós não temos longanimidade. O nosso pavio é muito curto. Deus é longânimo. Nós muitas vezes não compreendemos essa longanimidade de Deus. E o salmista, por certo, também não. Quando ele via todas aquelas violações, a lei sendo desprezada, a injustiça prevalecendo, a verdade sendo ignorada, ele se enche de raiva, assim, uma certa raiva interna, e ele procura dar um start em Deus para que Deus haja profundamente. Se ele pensasse direitinho, ele poderia dizer: Senhor, vejo que a situação não é boa, mas tu és sábio, tu vais agir no seu tempo. Mas não aquele age humanamente. E por isso ele diz: já é tempo de agires, Senhor. Já é tempo de agires, pois eles violam a tua lei. Por quê? Porque essa atitude do povo incomodava profundamente.
É uma verdade importante que nós devemos entender, que quem ama a Deus não se conforma com o pecado, não se conforma com a injustiça que está ao seu redor. Ele sempre clama para que Deus cesse essa injustiça. Mas nós sabemos que Deus usa até mesmo essas injustiças para trazer lições preciosas, porque até mesmo as injustiças do mundo são pedagógicas. Ela nos ensina algo que precisamos aprender, e uma delas é a paciência. É saber o momento exato de agir, e nós muitas vezes não sabemos. Agimos muitas vezes por instinto, mas queremos que Deus faça a mesma coisa, e Deus não faz desse jeito. Deus não trabalha assim. Então, Ele não tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ele procura saber de Deus. Ele busca o Senhor. E nesse sentido, Ele chama para que Deus intervenha. Para que Deus intervenha. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, age na minha vida, na minha família, está sendo bagunçada, está sendo burilada pelo o inimigo, age poderosamente, né? Protege minha casa de enfermidades, cura aqueles que estão enfermos, traz de volta aqueles que saíram do nosso meio, aqueles que estão decepcionados, aqueles que estão amargurados, porque o pecado ao nosso redor, ele incomoda. Eu acredito que você também se incomode quando você vê o pecado reinando, a injustiça reinando. Você não tem como se acostumar com esse tipo de coisa. Se você se acostuma, você está mostrando que não tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro desse conceito, é muito importante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, muitas vezes nas suas pregações, ele diz: olha, uma geração que não se indigna com o pecado já perdeu a sensibilidade espiritual. Eu acho muito bonita essa colocação. Por quê? Porque dentro dessa verdade existe uma lição importante para nós. E o versículo 127, ele vem com isso, para mostrar que o amor radical pela palavra é importante. E ele diz assim: por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro fino. Olha que coisa linda. Aqui está o coração do salmista. Ele não ama palavras apenas por obrigação. Ele não ama a palavra apenas porque é algo importante para ele. Mas ele a ama intensamente como algo que já faz parte dele. Então, essa comparação com o ouro, e quando fala de ouro, aqui fala de riqueza, de prosperidade, de valor, de desejo humano, não é? E ele fala que a palavra de Deus é mais importante do que tudo isso. É muito maior do que tudo isso. Por isso, ele está dizendo: olha, nada neste mundo tem mais valor para mim do que a tua palavra. Nem ouro, nem prata. Como ele já disse em versículos anteriores que nós já estudamos sobre esse assunto. Agora tem uma aplicação prática. O que tem mais valor para você hoje? É o ouro, é a prata? É a riqueza, é o bom relacionamento? É o dinheiro, é o status, é o conforto? Ou é a palavra de Deus? Aquilo que você mais valoriza revela quem governa o seu coração. Aquilo que você foca se expande. Aquilo que você mais ama é aquilo que ocupa o seu lugar no seu coração. Então, há um ponto importante aqui no versículo 28 que encerra essa questão, quando fala de discernimento e posicionamento. Ele diz assim: por isso tenho eu por retos
todos os teus preceitos e aborreço todo caminho de falsidade. Aqui o salmista encerra com clareza moral e espiritual. Ele faz duas coisas importantes nesse versículo. Ele afirma que os caminhos de Deus são retos, é a verdade, é o caminho que leva à salvação, e ao mesmo tempo ele rejeita completamente a falsidade que o mundo lhe apresenta. Há uma condição importante aqui, que quando o salmista se determina a seguir essas prioridades, não há relativismo aqui. Não há dependente. Ele não põe panos quentes em cima, não. Como diz o ditado, ele não passa pano. Ele tem convicção. Muitas vezes, hoje, nós vivemos o oposto, não é? A verdade se tornou só opinião. É sua opinião. A verdade se torna relativa. O pecado virou assim uma escolha pessoal. Cada qual tem sua escolha. Você não pode criticar alguém pela sua escolha. Então a palavra ela fica relativizada. O que é verdade para você não é para mim. O que a verdade diz na Bíblia não é a minha verdade que eu acho. Mas aí vem a questão do salmista com a permanência firme, né? Quando ele fala que os estatutos e os mandamentos do Senhor são retos, ou seja, são a verdade. Então a pergunta que vem, você tem convicção firme? Ou vive de acordo com a opinião dos outros? Você tem estado se dedicando à obra do Senhor? Ou tem apenas frequentado a igreja e sentado no banco, ouvindo mensagem e volta para casa tão vazio quanto entrou? É um modo de você analisar a sua vida. Discernimento espiritual exige posicionamento. Tá certo? Então, para concluir, queridos, eu quero dizer para você que está vivendo em tempo de pressão, em tempo de opressão do mundo, que esse texto nos ensina como viver quando estamos cercados de injustiça, de opressão, de confusão espiritual. O salmista nos mostra um caminho. Viva na integridade. Dependa totalmente de Deus. Persevere mesmo cansado. Tenha um coração ensinável. Clame pela intervenção divina. Ame profundamente a palavra. E posicione-se contra o erro, contra o mal. A igreja precisa aprender esses pontos. E nós precisamos entender isso com carinho. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que possamos ajudar muito mais gente, tá bom? Fica com Deus, te vejo no nosso próximo podcast.